Fala moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor João Gabriel, professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha aqui de misturas de soluções. E aí, vamos ler aqui o enunciado e entender do que se trata. Em um experimento, uma amostra de 200 ml de uma solução que contém sulfato de sódio a uma concentração de 0,4 mol por litro foi misturada, ou seja, é uma mistura, a 300 ml de outra solução de sulfato de cálcio, a uma concentração de 0,5 mol por litro. Se você for observar, é uma mistura de solutos, né? De sais. Um é o sulfato de sódio e o outro é o sulfato de cálcio. Só que sempre que a gente tem uma mistura, geralmente temos lá misturas que reagem, né? Geralmente é ácido e base, e misturas que não reagem. E aí, professor, como é que eu vou saber quando não reage? É muito simples. Quando não reagir, vai ter íons em comum. Se você for observar, ó, vou até pintar aqui de azul. Olha só o sulfato e olha só o sulfato. Então, tu consegue perceber que as duas estruturas que tu está querendo misturar têm íons em comum, que é o sulfato. Portanto, a gente pode bater o martelo e falar que são misturas de solutos que não reagem. E para isso a gente tem um formulário. Mas antes, vamos construir aqui a reação química. Observe que ele coloca para misturar, né, o sulfato de cálcio e o sulfato de sódio. Pô, se tu sabe que isso daqui são dois sais e eles têm cátions, que é o cálcio 2+ e o Na+, são eles que vão trocar de lugar. E se eles vão trocar de lugar, olha só as substâncias que eles vão formar. As mesmas, por isso que a gente fala que não reage, beleza? Na realidade, para fins de cálculo, tu nem precisava fazer essa reação química, tá? Bastava lembrar e entender que eles não vão reagir, beleza? E aí já jogar na fórmula que felicidade existe. Professor, mas vamos lá colocar os dados aqui, né, para essa questão em si. Observe que ele traz no enunciado que a concentração do sulfato de sódio é o quê? 200 ml e 0,4 mol por litro. E a concentração para o sulfato de cálcio é 0,5 mol por litro a um volume de 300 ml. Aí ele vai e fala que em seguida a essa mistura, que já tinha 300 ml de uma e 200 ml de outra, ele foi lá e adicionou o quê? 500 ml de água destilada nessa mistura. Ou seja, um volume final obtido de 1000 ml. E sempre que você precisar fazer cálculos em misturas de solutos, né, que não reagem, você vai se perguntar o seguinte: qual é o íon que ele está querendo que eu procure? Olha só, nesse contexto, a partir dessas informações, conclui-se que a concentração em mol por litro dos íons sulfato será, opa, o íon que ele quer que eu procure é o sulfato. Aí o que tu vai pensar? Bom, o sulfato aparece aqui, o sulfato aparece aqui. Se ele está querendo, então, a concentração do íon em comum, o que você vai fazer? Você vai utilizar essa fórmulazinha aqui, né? Que é a fórmula de misturas de solutos, né? Só que aqui tem uma diferença. Tem um x aqui na frente e um y aqui na frente. Esse x e esse y é a quantidade de íons que aparece. Nesse caso, é só um sulfato e só um sulfato. Então, aqui viria o 1, né, multiplicando, e aqui viria o 1 multiplicando, ou seja, não muda em nada. Tranquilo? Então, vamos agora substituir os dados aqui. Molaridade 1. Eu vou tratar como essa daqui sendo a substância 1 e essa aqui sendo a substância 2. Tudo bem? Então, molaridade 1, 0,5 mol por litro. Volume, 300. Professor, por que o senhor não coloca para litro? Não vai precisar. A gente tem ml no reagente e ml no produto. Então, a gente não precisa fazer essa conversão, tá? Mais molaridade 2, 0,4 vezes 200. Igual molaridade final vezes volume final, que é 1000 ml. Ou seja, se você for observar, eu coloquei em ml tudo. Então, né, isso pode. O que não pode é aqui, né, no volume final, eu colocar em litro e aqui nos reagentes coloco em ml. Isso não pode. Beleza? Aí vamos lá, simbora. 300 vezes 0,5, isso daqui dá 150. Beleza? Mais 0,4 vezes 200, isso dá 80. Igual molaridade final vezes 1000. Molaridade final vai ser o quê? 150 mais 80, isso daí dá 230.
230 dividido por 1.000, isso aqui dá o quê? 0,23. Então, se ele pedir a concentração do íon comum, que no caso foi o sulfato, sempre faça assim. E essa concentração final que você achou? É do íon em comum, nesse caso do íon sulfato. Gabarito letra C. Se você gostou dessa resolução, curte aqui, compartilha com os teus amigos, porque aqui a química acontece.